Louvado seja o nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele nos, mesmo sendo pecadores como somos, Ele nos entregou a missão da evangelização. E estamos nesse dia felizes, porque nós podemos anunciar Jesus às nações, e hoje nós estamos completando um ciclo de um calendário apenas. Mas missões, ela acontece e deve acontecer todos os dias na vida de quem serve a Jesus. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus que encontra-se na nossa ordem de culto e também no Data Show. Apocalipse 15, versos de 1 a 4. Façamos essa leitura de forma reflexiva, entendendo o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Assim diz a palavra do Senhor. E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Amém. Vamos confirmar, repetindo mais uma vez esse último versículo. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus, porque o Senhor tem manifestado a nós, homens, dado a oportunidade a nós de repensarmos a nossa condição de crente e a nossa condição de missionário. Missionário nada mais é do que alguém com missão. Então você tem uma missão, você é missionário. Irmão André, vem aqui à frente, André, e nós vamos orar, agradecer a Deus, porque o Senhor tem nos dado uma missão. Bom dia, oremos. Santo eterno Deus, Pai bondoso, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, ó Deus, pelo teu amor para conosco, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos em nossos corações sempre esse intuito de sermos missionários e propagarmos para outras pessoas o tão grande amor que o Senhor tem por nós, ó Deus. Amém. Não podemos ficar calados mediante a tão grande bênção que o Senhor tem dado para nós, ó Pai. Ajuda-nos a sermos canais de bênçãos para as pessoas, nos fortalece, nos santifica, perdoa nossas falhas. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Chegou para nós um aviso que o irmão dirigente Bruno, do coral jovem, avisa que hoje não haverá ensaio, hoje especialmente. As crianças do berçário estão cultuando juntamente com o culto infantil e seus pais dos primeiros bancos hoje, né? Então nós temos o privilégio de ter hoje a igreja totalmente unida, né? Então nós temos o templo hoje, todos os irmãos, aqueles que compõem o grupo infantil, também os irmãos e as crianças do berçário. Enfim, nós temos a oportunidade hoje de cultuar como igreja de forma integral. Então, louvado seja o Senhor. E lembro de uma época também que nós, quando éramos meninos, que ficávamos aqui na frente, sentados, né? Todos nós cultuávamos aqui, sentados literalmente nas escadas, ouvindo a palavra de Deus. E isso nos acrescentou, e tenho certeza que as crianças, muitas vezes nós é que somos
os tolos, digamos assim, porque nós pensamos que ela não entende, mas as crianças entendem sim, e muitas vezes questionam os adultos sobre a mensagem. Então as crianças, Jesus Cristo disse, deixai vir as crianças, elas entendem a palavra de Deus. Então nesse dia nós temos a oportunidade também de ter esses especiais convidados, que são as crianças e as menores também do berçário, nesse culto. Amém? Nós vamos convidar aqui à frente o grupo de missões, Manassés, Jaqueline e equipe, e eles vão louvar a Deus e falar sobre esse Rei das Nações que tem feito a diferença no meio do seu povo. Graça e paz, igreja. Nós estamos como um dia especial de missões e eu quero já para agilizar, convidar as pessoas que nós, irmão Edson, irmão Robson, irmão Josué está perto aqui. Vamos falar sobre os pilares de missões. Por favor, pessoal da mídia, coloca o slide do tema. Pode vir, irmão Edson, Robson. Irmão Josué, cadê ele? Pode vir. Pode vir para perto. Eu vou representar aqui, deixa eu ver se já tem ali, o ir. Para que possamos, o pilar ir. Para poder ir, tem que ser. Não é? O pastor Nilson fala, o pastor também fala, Divan, que a luz que brilha lá fora tem que brilhar primeiro aqui dentro. Não é? Temos essa obrigação de ir. O ID não é só para aquelas pessoas que estão na África, Europa, Ásia, é para cada um de nós crentes. A palavra não é uma opção. Não é? E para ser um bom jogador, ele tem que ser um bom atleta primeiro. Para ser um missionário, você tem que ser um bom discípulo, uma criança obediente, uma pessoa que temente a Deus. E para falar sobre essa parte de missões na igreja, a importância, eu chamei o irmão Robson. Cadê? Por favor, Robinho. Deus colocou no meu coração, né, antes de vir aqui à frente, eu queria ler um versículo. Se encontra em 2 Coríntios 3, 5. Diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, porque de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Talvez eu vou falar agora para as pessoas que estão negligenciando, né, que elas não se sentem capazes, né? É com você mesmo que eu quero falar agora nesse momento, porque aquele que acha que é capaz é porque não entendeu a missão, mas aquele que entendeu que é coisa grande demais realmente anunciar o reino do nosso Deus, ele foge. E eu sou um exemplo vivo aqui na frente que eu fugi. Durante 18 anos eu passei fugindo do que Deus tinha feito na minha vida aos 17 anos de idade. Lembro como se fosse hoje. 17 anos eu desci daquela galeria ali chorando. E eu me lembro. Desci chorando, vim aqui à frente e precisei ouvir muito a palavra desde pequeno. Fui nascido e criado num lar evangélico. E quando eu comecei a atentar para a palavra de fato, para a Bíblia Sagrada, Deus começou a trabalhar na minha vida efetivamente, porque Deus trabalha antes mesmo de nós tomarmos a decisão de ir lá falar a palavra para as pessoas. Mas efetivamente Deus trabalha na vida de cada um quando se lê a palavra. Então eu comecei a sentir a presença de Deus, e quando o pastor pregou, me lembro, eu desci chorando dali da galeria, porque eu entendi que eu precisava da misericórdia de Deus. Eu reconheci os meus pecados. Então, você que está fugindo, é você mesmo. Fuja não, porque se eu for lhe contar os prejuízos que eu tive, o atraso, pessoas que estavam ao meu redor, que se eu for lembrar, eu vou chorar aqui, e eu não quero isso nesse momento, mas todos os grandes missionários fugiram da sua missão. É você mesmo que está fugindo. Você mesmo que está fugindo, que Deus tem te incomodado e você tem buscado outros caminhos. Que você possa entender que Deus é que vai lhe qualificar. Você não vai ter poder nenhum
se você for por você mesmo, mas Deus está te chamando e Ele com certeza fará em você coisas que você no momento não entende, como eu não entendia no passado, mas que Deus possa convocar a nossa igreja, porque Deus não nos chamou à toa e Ele com certeza quer completar a obra em nós, para que também essa obra possa se completar na vida das pessoas. Meu pilar que eu vou falar é o ofertar, ou contribuir. Que a gente, para estar entrando nessa campanha, a gente possa estar ofertando, mas não só ofertando dinheiro, ofertando as nossas vidas, para que Cristo possa estar alcançando essas nações. E que a gente possa estar ofertando o nosso tempo também, para onde quer que a gente for, onde quer que a gente andar, a gente possa estar proclamando Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para isso, como o pilar de ofertar, eu vou chamar o irmão Josué, para dar uma breve palavra aqui. Meus irmãos, graça e paz. A nossa irmã promotora de missões, a nossa irmã Daniela, nos telefonou para que a igreja desse informação sobre o que a igreja tem gasto com missões. A igreja mantém a oferta de missões mundiais, que estamos concluindo hoje, e também tem missões estaduais e nacionais. Esse dinheiro se manda para a junta direto. Mas também a igreja tem a sua parte de missões. Então, eu entendi que nós temos o nosso irmão, o pastor Edson Ferreira, no campo, que a igreja ajuda, a nossa irmã Edelise Santiago, nós temos também a irmã Dilma Siqueira, que também está no campo Santa Filomena, e lá, além da igreja dar sempre uma ajuda à irmã todos os meses, ela está numa campanha para a construção do seu templo, e a igreja está fazendo essa oferta também. Já temos uma reserva que está dependendo da ordem do pastor para a gente enviar. E também nós temos a nossa irmã Maria José e Vigílio, lá no sítio Olho d'Água, a irmã Mary. São irmãos que utilizam, que ganham dinheiro da igreja, é missões. E lá também a igreja construiu uma casa que serve para a morada da nossa irmã Maria José e seu esposo, mas também a congregação funciona na sua casa. Foi um trabalho que a igreja gastou mais de 30 mil reais há 2 anos atrás, e que a igreja investiu em missões. Tem também o nosso irmão Ismael e Liege, que a igreja ajuda. Eles são como missionários, trabalham na palavra da vida, e a igreja dá uma ajuda àquele irmão todo mês. E são trabalhos missionários. Mas também, irmão, nós temos uma missão muito grande aqui, que os irmãos talvez não conheçam, o CDI, Criança do Reino. É um dos maiores campos missionários, e a igreja tem investido por mês entre 6 a 8, 10 mil reais por mês, sem contar com as instalações, com a eletricidade, com tudo que a igreja gasta para aquele trabalho. É um campo missionário muito grande. Então, irmão, a sua oferta tem servido para manter esse trabalho. Quando o irmão não dá esta oferta, nós estamos dizendo: eu não vou ajudar o CDI, eu não vou ajudar os missionários, eu não vou mandar para missões. Então, por isso, irmão, é importante que você invista também para missões, porque a igreja administra, eu sempre digo, com clareza e também com parcialidade. Isto é, há um controle. Os irmãos que trabalham com finanças sabem, quando há um pedido, uma solicitação, a comissão estuda, porque o dinheiro da igreja deve ser gasto com muita clareza. Nós estamos agora numa missão, o nosso irmão Xavier é o responsável. O terreno da nova terra está bastante encharcado, e ele já botou mais de 60 caminhões de barro, não é isso, irmão Xavier? 104 caminhões de barro. Isso é dinheiro, é missão, porque se a gente não tratar daquele campo, vamos perder, porque está lama, água, de modo que é o investimento que estamos fazendo. A igreja aprovou, temos que fazer. Então, irmão, o dinheiro da igreja é para missões. Tudo isto é uma missão. E que os irmãos continuem sendo esses irmãos valorosos que têm sido, porque se não fosse a sua contribuição, o seu dízimo,
não faríamos nada disso. Então os irmãos estão de parabéns porque estão dando suporte à tesouraria. E quando o irmão dá a sua oferta, o seu dízimo, você está dizendo: eu estou apoiando a terra prometida, apoiando os missionários, eu estou apoiando também missões mundiais. Que os irmãos cresçam nesse objetivo, porque dar é o melhor presente que você pode fazer para Deus. Deus não precisa, mas Ele quer. Eu sempre digo, dízimo não é dívida, mas é o reconhecimento da dívida. Deus disse ao povo: tragas as ofertas para a construção do tabernáculo. E o povo sentiu tanta vontade de dar que eu desejei. Se um dia eu chegasse aqui e dizer para os meus irmãos: não precisa mais trazer tanto dízimo não. Porque lá com o povo, com o tabernáculo, Deus disse, Moisés disse ao povo: não traga mais, porque tinha demais. Mas, irmãos, vamos contribuir para que a casa do Senhor tenha com abundância, porque quando você dá, você também é abençoado. Muito obrigado, irmãos, que os irmãos continuem sendo esta bênção que tem sido cooperadores assim no trabalho do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. O pilar que eu fiquei responsável foi o mobilizar. Mobilizar nessa área de missões é o falar, é verdadeiramente amar. Acho que todos os 4 pilares têm o verbo amar. A gente tem que amar para fazer qualquer uma dessas ações. O mobilizar é a gente estar falando para os nossos irmãos, para a gente estar motivando, para a gente estar compartilhando sobre o amor de Cristo e qual é o objetivo da gente estar fazendo esse trabalho. A gente está contribuindo, a gente está indo, a gente está orando e a gente também tem que mobilizar. E além da nossa zona de conforto e falar para as outras pessoas. Esse é o pilar a caixinha aqui, ó, é uma caixinha de fala. Então a gente não pode se calar. Em Hebreus 2:3 diz: o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, a gente recebeu a salvação, a gente creu que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Como ficar calado? E como ficar calado na ajuda daquele que está indo longe e fazendo missão. Então, temos que falar do amor de Cristo e temos que ajudar aqueles que estão falando lá longe. Então, esse é o pilar da mobilização, de não estarmos parados, mas estarmos móveis, nos movimentando. Tá? Vou chamar o irmão Carlos e a irmã Dani para falar justamente desse pilar. Bom dia, meus irmãos e irmãs. A gente vai falar agora pelas missões, porque não é para a gente, é aqueles que precisam e aqueles que não sabem a Deus. E também a gente está arrecadando, assim, o dinheiro para a gente pode juntar e fazer outras igrejas para aqueles que não sabem e aqueles que não sabem a Jesus. Ai, estou nervoso. Porque é a minha primeira vez. Obrigado. Ele tem sido exemplo, vocês têm visto no final do culto, ele sempre está vendendo as marcador de texto, toda a campanha ele vem me abordar, perguntando se eu quero uma pulseirinha. Ele é um mobilizador, de fato. E seja um mobilizador também, não é? Obrigado. Bom dia. Vamos falar sobre a oração, né? O pilar da oração é uma das fundamentais armas do cristão. Eu gostaria de deixar só um versículo para a gente falar. Se encontra em Marcos 1, 12 e 13. Imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto durante 40 dias e noites, e ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia, e os anjos tomavam conta dele. Amém? Então, não dá para entrar em campo na vida missionária, na nossa vida cristã, sem a oração, né? E além do mais, como o irmão Cláudio falou, todos os tópicos falam de amor. E Jesus nos ensina que aonde colocarmos o nosso coração, onde colocarmos o nosso tesouro, aí nós vamos colocar o nosso coração, né? Então, vou chamar o irmão Edson, que vai falar sobre a oração na prática. Mas, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito da oração em missões. E se formos falar
nós temos aqui na nossa igreja grupos de oração, quase todos os dias, as mulheres. Temos também, com certeza, orações na classe Nova Vida, quando funciona. E nós temos também no gabinete, na sexta-feira e também aos domingos. E todos estão voltados para missões, quando nós oramos pelos nossos familiares, parentes, para que Deus salve essas vidas preciosas para o Senhor. E eu poderia contar alguma coisa da minha igreja, mas a igreja está fazendo o trabalho de Deus. Mas eu recebi uma revista Pátria para Cristo, Minha Pátria para Cristo, e eu observei 2 testemunhos, mas vou contar só um pedacinho, já que é o efeito das orações em missões. Uma igreja pequena de menos de 50 membros, e esta igreja começou a perseguição na vida da igreja de um grupo de traficantes que morava nas laterais da igreja. E então alguém chegou e anunciou ao pastor da igreja que aquele grupo viriam invadir a igreja, né? Então o pastor, ele combinou com uma comissão da igreja o que fazer. E imediatamente foi concluído que nada melhor, nada maior do que orar. E esse grupo se reuniu em oração, e depois de alguns dias ele resolveu ir até o chefe, né, daquele grupo. E lá, através da oração, Deus fez reverter aquela situação. A igreja continuou bem e eles se comprometeram de não ir lá na igreja, né? Então, meus irmãos, quando nós oramos, já disse o nosso pastor Nilson, acordamos Satanás. Isso é verdade. E tudo que você fizer deve estar diante do trono de Deus, porque isso funciona. Com certeza, você que tem o seu coração missionário, você que vive a vida missionária, não é? Você é qualquer um crente, precisa ser obreiro não, para fazer esse trabalho, mas pode esperar que Deus fará no seu lugar aquilo que você não pode fazer. Nós não podemos nada, mas Deus pode tudo. E na vida da igreja é assim. Nós, irmão Josué não quis dizer, mas nós levantamos um alvo na classe, um alvo muito bom, e está faltando só R$30 para concluir. Mas à noite já tem promessa para isso. Isso é missões, irmão. Nasce no coração de Deus e você não tem de onde tirar e aparece. Não tem. Às vezes você procura e eu vou tirar de onde? Mas Deus dá. Deus coloca em mãos aquilo que nem é da gente, é para missões. Então que Deus abençoe grandemente esse dia tão festivo hoje e possamos continuar essa festa. Amém? Por favor, pessoal da mídia, coloca o tema e a divisa. Vamos recitar. Entre em campo. Quem lembra da divisa, do tema? Vamos lá. Entre em campo com Cristo pelas nações. Vamos repetir agora. Entre em campo com Cristo pelas nações. A divisa: todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Apocalipse 15, 14. Amém. Daniel está aqui, nós vamos ficar de pé e vamos louvar Rei das Nações. E esse dia é especial, irmãos. Esse dia é muito especial para nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o que temos feito para missões.
Está no nosso boletim, Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, todas as nações virão e adorarão diante de Nós queremos convidar todas as coristas do coral feminino e todos os coristas do coral masculino para logo após o culto, uma breve reunião aqui no banco do coral. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, depois de uma apresentação dessa, onde nós temos a experiência, vermos o testemunho dos irmãos e o que significa efetivamente missões, não só falada, mas também testemunhada através dos pilares de missões, nós vamos efetivamente agora ter a oportunidade de fazer dos pilares de missões, que é a contribuição. E nós convidamos os irmãos que estão escalados para o ofertório. Enquanto isso, nós louvaremos o nome do Senhor com nosso irmão Josemar também.
está sendo solicitado que os irmãos que trouxeram as ofertas das classes e arrecadaram durante algum tempo, pode também botar na salva, tá certo? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Deus, obrigado por este dia tão especial, quando tudo fala e vive sobre missões. Nós te pedimos também que o Senhor abençoe cada oferta e dízimo que vai ser colocado nessas salvas, Santo Deus, e ajuda a tua igreja cada dia mais ser contribuinte para missões, porque missões nasceu no coração de Deus. Abençoa toda a tua igreja, também abençoa todos os visitantes que nesta manhã está conosco, e que a mensagem também, Santo Deus, ela fale mais ainda ao nosso coração sobre missões. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E você terá a oportunidade mais uma vez de refletir sobre missões enquanto você faz a sua dedicação, a dedicação da sua vida para missões. E nós vamos cantar Janela 1040. Dessa vez acompanhado com um irmão. Muitos já começaram, já dão uma risadinha. Muito bem, tá certo. Mas dessa vez acompanhado pelo grande irmão parceiro de curso lá na universidade, o irmão Rogério Ribeiro, que veio dali pertinho ali de Bananeira, lá na Paraíba. A gente foi buscar ele ontem. Emirados, Bangladesh, Filipinas e Butão.
Etiópia, Kuwait, Líbano e Cazaquistão, Malásia e Jordânia, Afeganistão e Gâmbia, Arábia, Djibouti, Mauritânia, Berlim, Burkina Faso, Sri Lanka e Catar, Formosa, Gaza Strip, Turquia, Gibraltar, 62 países mergulhados nas raízes do budismo, hinduísmo e islamismo. Só lamenta, escravos e inimigo em várias regiões. Retrato insuportável que nos corta o coração. Grandes povos e cidades da janela 1040 não viram de Jesus pão da vida que alimenta. Avancemos, ó igreja, Deus está do nosso lado. Pois o povo a cada dia está morrendo no pecado. Deus quer ver a igreja toda envolvida em missões, não somente contribuindo, mas também intercedendo. São tão poucos missionários na janela 1040. Quando a igreja ora, as trevas vão cedendo. Que o Senhor nos encha a todos de coragem e ardor, nos dê sabedoria e aumente nosso amor, para assumirmos nossa parte nesse grande movimento de pregar aos da janela 1040. Nosso Deus de amor, de bondade, de misericórdia para conosco, Senhor, que nada merecemos. Ó Senhor, como é bom poder participar com um pouco daquilo que Tu nos dás, Senhor, para que cresça a Tua igreja, para que cresça o Teu evangelho no mundo inteiro, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos colaborar. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos dás os meios para nos manter e ainda, Senhor, poder contribuir com a Tua igreja, com o evangelho propagado no mundo, Senhor, através dos missionários que deixam suas terras, suas famílias, Pai, e vão até os confins da terra para anunciar que Jesus Cristo morreu numa cruz por amor, para nos salvar, para nos substituir, para nos fazer limpos, Pai, da sujeira de todo o pecado que tínhamos, Pai. Ó Senhor, muito obrigada. Nós Te adoramos e Te pedimos, Pai, por esses missionários que estão tão longe, que deixaram suas terras, seus parentes, seus costumes. Tantos até, Senhor, faz anos que estão impedidos de falar na sua própria língua. Alguns não podem se identificar, vivem com outros nomes, Pai, naqueles lugares longínquos para proteger-se, Pai.
eles têm que usar outros nomes. Ó Senhor, vai colocar, Senhor, a tua mão poderosa sobre eles, sobre esses missionários, Pai, que deixaram todos os costumes de alimentação, costumes de cultura, Senhor, tudo que eles deixaram para trás para te servir, para propagar o teu evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por todos estes missionários de missões mundiais que doam as suas vidas a cada dia, Pai, para que nós possamos ter representantes teus, testemunhas tuas lá naquelas terras, Senhor. Vem fazer com que nós sejamos sensíveis, Pai, e possamos colaborar, orar, contribuir, Senhor, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudar esse povo que confia em Ti e que está longe. Senhor, vem abençoar cada um em pátrias distantes, Senhor, e vem fazer-nos, Pai, cada vez mais ser testemunhas Tuas, Senhor. Mesmo aqui, nós que não podemos ir, Senhor, faze-nos ser pessoas que a todo tempo e a toda hora estejamos falando do Teu amor. Porque, Senhor, senão não dá mais tempo, Pai. Os dias estão maus. Se Tu não abreviarem os dias, até os eleitos cairão. É assim que diz a Tua palavra, Senhor. Por isso nós temos pressa, Pai. Vem nos ajudar. Vem proteger esses missionários. Vem nos ajudar como missionários Teus. Cada um de nós que está aqui hoje. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram agora alçados, Senhor. Faz com que nós saibamos, com a Tua sabedoria, dividi-lo e fazer o que precisa ser feito com ele. Em nome de Jesus. Amém. As crianças terão a sua participação neste culto e nós estaremos apresentando também o trabalho que foi ensinado a eles sobre missões mundiais e sobre a campanha de 2014. Algumas estarão participando falando do que elas aprenderam e outras, todas nós estaremos cantando. Mas antes nós queremos dizer à igreja da importância desse trabalho. Nós tivemos no final do ano a nossa apresentação de Natal, a maior e melhor história e a maior e melhor recompensa. E nós está aqui no nosso meio, que foi um pai que há muito tempo já poderia ter feito a sua decisão ao lado de Cristo, mas que Deus tocou no seu coração logo após a apresentação das nossas crianças. E a igreja deve conhecer que é o pai de Miguel e Gabriel, esposo da irmã Kézia. E o outro resultado é que a irmã Kézia se envolveu tanto conosco no final do ano, que ela se interessou em trabalhar junto conosco. Os irmãos estão vendo, as crianças precisam ter o maior cuidado, porque elas precisam também de Cristo. Eu quero agradecer ao irmão Eliezer, que sempre nos apoiou. Nós estávamos com dificuldade, porque estamos preparando também para o mês de abril, musical de Páscoa. E o irmão Eliezer já nos providenciou o material necessário, a igreja, na administração, e nós queremos agradecer já de antemão, dizer que essas são novas irmãs que estão trabalhando conosco. Vamos então convidar aqui à frente Miguel, Gabriel e Ana Carolina para essa primeira participação.
Vamos convidar agora Tiago, Edilude Roberta, e as crianças que estão com os pilares. Júlio, Heber, Isabel, Existem crianças que não têm nem o vizinho e nem o parente que possa falar do amor de Jesus para ela. Por isso Jesus deixou uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vem pra cá, Júlia. Dê o microfone. eles vão falar como é que nós podemos cumprir essa ordem. Júlio. E em todo lugar falar de Jesus. Heber. Falar de Jesus para as outras pessoas. Orar pelos missionários, pelos filhos dos missionários, pelas ofertas, por todas as crianças de todas as nações, para que elas saibam de Jesus. Da oferta para sustentar os missionários. Pode voltar para a gente cantar. Não, é 4, 10. Missionário. Vai cantar. É
Agora nós vamos ter a participação de Cecília, Isabel. Fica aqui, Cecília, Isabel, Miguel. Lado de... Aqui. Fica aqui. Tá. Beatriz e Carol. Nos ponga
Oremos. Deus Santo e Poderoso, nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos a luz de Cristo e podermos, ó Deus, ser luz para aqueles que estão nas trevas. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a alegria de poder ensinar a essas crianças que elas também podem contribuir, orar, ir e falar do teu amor. Obrigada pela nossa liderança, Senhor, porque o Senhor tem motivado a cada uma de nós a darmos continuidade ao teu trabalho. Obrigada pela vida desses pais que têm se dedicado em trazer os seus filhos para aprender mais de ti. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, para que possamos fazer o melhor, para vermos essas crianças transmitindo a luz de Cristo no seu viver a cada dia. Usa-nos, ó Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bruno não está se sentindo bem. A mãe dele está aqui. Ele não está se sentindo bem. Ele já saiu uma vez e continua. A irmã pode, por favor. Alguém pode ajudar ela a chegar até lá, que ela não é da igreja? Ajude, por favor, a mãe de Bruno. Monta com a palavra. Só um minutinho aí, que parece que alguém disse que eu não gosto de criança. Só que eu quero dizer que eu também já fui criança. E faz parte da vida de todos nós. Por isso, eu quero primeiramente conversar com essas crianças, só que eu estou sem jeito aqui, porque me parece que para conversar com criança até o paletó atrapalha, a gravata também atrapalha, a careca também atrapalha, enfim, não seria mais um atrapalhão? Não é verdade? Mas olha, a minha mãe me ensinou rezar. Você sabe rezar? Não? Sabe? Reza. Como é? Elba. Tá bom. Mas vamos ver agora o seguinte. Pai nosso, onde está? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, todo mundo. Parece que muita gente não aprendeu com o Pai. Nós vamos dizer juntos? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha,
tem quantos pais? E você tem quantos? 2. E eu tenho 4. Olha aí. Tem um que tem 2 pais. Quais são? O nome deles? Matusa e Carolisa. Isso aí, Carla Elisa é um pai. E Marcos André é outro. Mãe e pai. E aqui? O nome do teu pai? Marcos Paulo. E Andréia, a mãe. Muito bem. Olha. E para onde fica o céu? O céu. Lá em cima. Isso. E nós aqui embaixo. Lá em cima tem um pai. Pai grande. Deus. Pai que criou o céu. Pai que criou a terra. Pai que criou os mares. Pai que criou as matas. Criou tudo. Exatamente, inclusive você. Pai nosso. Ele é pai, sabe por quê? Olha, porque nos dá comida. Comida. Ele nos dá comida. Você encontra comida em qualquer parte deste país. Encontra feijão. Não foi você que fez e ninguém fez feijão. Foi Deus. Você encontra arroz. Ninguém fez arroz. Foi Deus. Você encontra peixe. Ninguém fez peixe. Foi Deus. Hã? Brócolis também. Também, olha aí, brócolis. Também. Então, Deus é criador. Deus fez pepino. E melancia também. Deus fez sorvete. E não fez sorvete, mas fez o abacaxi do sorvete. Portanto, esse Deus verdadeiro é também nosso Pai. Pai. Também fez sanduíche e sorvete? Não, ele não. Ele deixou para o seu pai fazer ou sua mãe fazer para você. Viu? Sanduíche e sorvete. Isso aí é seu pai e sua mãe que faz para você. Então, Deus é criador de todas as coisas, inclusive criou você. Bonitinho aí. Deus criou você. Deus cria 2 vezes. Deus criou Tudo. E você ele vai criar 2 vezes. Primeiro, nasceu fisicamente. Aqui a gente pegando em você. Tá? Então, nasceu fisicamente. Nasce do Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, nasce espiritualmente. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e seu pai. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e seu pai. Então, do céu, da misericórdia, da graça e do amor. Mas vamos ficar aqui e você me dê aí 10 minutos. Eu quero falar com aquele povo ali. Você me dá? 10 minutos só? Tá bom. Então, vamos dizer o seguinte, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? E eu quero mais somente 15 minutos para dizer a outra parte aqui. Eles não vão entender nada. E eu fico com dó por isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há muitos crentes que falam da sua família. Há muitos crentes que falam dos seus colegas de trabalho. Há muitos crentes que falam da sua própria igreja. Ô Dário, seja bem-vindo. Depois que você passou pelo hospital e recebeu o aval para ir para casa e agora a sua igreja, seja bem-vindo também, viu? Então o que acontece é que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o vosso culto racional. Menino cultua a Deus de vez em quando. Adolescente corre para cultuar a Deus e às vezes corre do culto de Deus. Mas quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente vai percebendo que os braços ficam mais lentos, os passos mais devagar, o olhar embaçado. E aí, tem que se lembrar que os dias estão diminuindo. E o que fazer? Permanecer da mesma forma? Muda. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Você nunca se apresentou assim. Vivo, santo, agradável a Deus. É o vosso culto racional. Criança tem alegria, quase que eterna. Deixa de ter alegria quando deixa de ser criança. Mas criança é feliz. Crente parece que não aprende. Ouve, mas parece ser mestre. Crente muitas vezes só quer ser mestre. Sempre está para ensinar. Quer ensinar sempre. Aprender, nem sempre. Por isto, nós temos: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Talvez assim a gente aprende. Quando o nosso corpo estiver no fogo, aí a gente aprende. Porque muitas vezes, como criança, ninguém apanhou para aprender. E por isto pensa que a vida será sempre assim. Ninguém precisa receber orientação, coisa nenhuma de ninguém, porque cada um é supra-inteligente. Mas nem sempre é assim. Por isto Paulo disse: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Só para não ir muito longe, eu também caminhei com as crianças, você pode notar em Mateus 5, a gente vai lendo o seguinte, verso 8, do 5 até o 8, mais adiante: bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Olha aqui, mudou agora. Já mudou agora. A gente não nota, não percebe que mudou.
quer continuar sempre feliz, feliz, feliz da vida. Mas agora mudou. Esta felicidade, ela deve ser implantada. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vê como mudou. Sofre perseguição. Olha aí. Então, bem-aventurado, e esta bem-aventurança vai lhe acompanhando até você ter o mundo contra você. Como isto? Porque um coração limpo não é semelhante a um coração sujo. Não é. Você diz uma coisa, ele entende outra. É sempre assim. Você diz uma coisa, ele entende outra. É a diferença de alma, de coração, de ouvido, de inteligência, de espírito. É uma mudança que aconteceu. Mas aqui está o Senhor Jesus falando sobre isso. Quando ele disse, bem-aventurados que sofrem, verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição. Você quer ser feliz? Com a polícia atrás de você? Claro que não. Você quer ser feliz com alguém perseguindo você? A sua família? Claro que não. O seu colega de trabalho? Claro que não. Mas é justamente o que vai acontecer. E se você não abrir o olho, até na sua igreja, alguém vai te perseguir. Se você não abrir o olho, então você vai notando que vai mudando aqui. Nós, às vezes, nem queremos ler a Bíblia, porque o livrinho enigmático, não parece? É. Às vezes nós nem queremos só assistir culto. Conhecer Deus, não. É assistir culto. Por isto, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Só quer ser santarrão aquele cara. Ele não olha para o pé. E a minha avó já dizia o seguinte, o macaco não olha para o pé. Interessante isso. E se ele olhasse, sabia que o pé dele é igual ao dos outros. Mas ninguém olha. Vê somente o erro dos outros. O seu não. O meu, eu não erro. Quebra a cara, mas não erro. Aí imaginou isso? Mas se alguém quebrou a cara, quem sabe é porque andou certo? Talvez não. Exultai, olha agora. Exultai, alegrai-vos. É grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a Bíblia parece enigmática. Você sofre e aí quer mudar de igreja. Deus quer lhe ajudar e você quer mudar de igreja. Para que mudar de igreja? Para apanhar mais na outra? Veja o que é que Deus faz. Acompanha. Parece que nós não lemos a Bíblia.
E não lemos a Bíblia para aprender. Não lemos a Bíblia para viver. Não lemos a Bíblia para testemunhar. Não lemos a Bíblia para ser missionário. E o resultado? Nós estamos sempre precisando de missionários. Porque você não é um missionário. Agora, Deus não te chamou para outra coisa. Você não é porque não quer. Mas Deus não te chamou para outra coisa. Se você não aceitar a missão de Deus, você vai continuar atrapalhando as pessoas. Se você não aceitar a missão de Deus, você vai continuar atrapalhando as pessoas. Por isso, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por exemplo, nós temos aqui capítulo 64 do profeta Isaías, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como imundos, todas nossas justiças, plural, como trapo de imundícia, todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebata. Interessante que Isaías não teve medo nenhum de se colocar no meio. Ele não disse vocês, ele disse nós. E não vocês, porque ele também estava no meio. Tanto é que ele veio se converter, capítulo 6, do seu próprio livro. Ó, todos nós somos como imundos, toda a nossa justiça como trapo de imundícia, todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebata. Ninguém é culpado de nada, ninguém tem pecado. Mas a Bíblia diz que todos nós temos. Não esconde nenhum, e nenhum é capaz de dizer, eu não. Quem não tiver pecado, o que é que tem? Atire a primeira pedra. Olha, saiu um, outro, mais outro. Mulher, que dos teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu. Vai, não peques mais. Nem eu. Por isto, veja agora uma religião pessoal. Nós somos bons na religião pessoal. Não é verdade? Eu não faço isso, não. Aquilo é imundo. Aquela pessoa é imunda. Eu não. Eu não. Sim. Você é Deus. Nós somos deuses. Mas a Bíblia diz aqui um pouco o contrário disso. E nós conhecemos isto, meus amados irmãos, é a história de Jó. Eita, camarada bom. Eu acho que nenhum de nós foi, é ou será tão bom quanto Jó. Mas só que Jó, Deus quis dizer para ele, ó, camarada, você está enganado. E usou um bichinho, desculpe minha palavra política, um promotor,
para lá e conversar com Jó. Ele usou um promotor. E é o que nós temos bem conhecido. Então respondeu Satanás, o Senhor, e disse: porventura, teme Jó a Deus de balde, ou seja, em vão? Porventura, não cercaste tu de bens ele, sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que blasfema de ti na tua face. 13. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito. Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, jumentos pasciam junto a eles, deram sobre ele os sabeus, tomaram os moços, feriram a fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Que notícia, hein? Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus, não disse fogo do diabo, não. Fogo de Deus, aqui, caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. E assim sucessivamente. Vai matando um, outro. Matou todos. E agora, Jó? E a sua religião? O que é que faz? Nada. Qual é a mensagem? A mensagem é uma só. Do princípio ao fim. O homem é salvo pela graça de Deus. Não é por ficar fazendo sacrifício. É não. Quando fizermos alguma coisa para Deus, não venhamos dizer ninguém que nós queremos ser exaltados, que nós queremos ser louvados, que nós queremos ser agradecidos, que nós queremos a atração das pessoas. Porque é justamente o que Deus tirou de Jó. Você não precisa, Jó. Você não precisa disso. Mas se a sua religião é exterior, então você vai perder a sua vida exterior. Agora, veja o resultado. Se Jó também merece isso. Vem no finzinho do seu livro, veja o que nós temos lá. Que foi que Jó aprendeu. Quando ele justamente começou a orar, diz aqui, 42 e verso 5. Com meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Depois que ele perdeu a esposa, depois que ele perdeu os 10 filhos, depois que ele perdeu a saúde, depois que ele perdeu o encanto, tudo. Ele disse: agora eu me arrependo. Agora eu me arrependo. No pó e na cinza. Não tem jeito não, meu querido. Esse arrependimento, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo.
é o arrependimento. Você nunca vai aceitar que você está errado, não. Especialmente quando uma outra pessoa, semelhante a você, diga, você errou. Eu não, rapaz, vai procurar o que fazer. Esse erro é teu. Não é assim? Eu não. É sempre o outro. E o resultado é a nossa vida acanhada o tempo inteiro. Nós falamos tudo bonitinho, mas na hora de fazer, parece que não sai do script. É a mesma coisa o tempo todo. Agora, veja, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó, os irmãos conhecem já, aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quer dizer, Jó se arrepende e faz a coisa correta. Ele se arrependeu. Não tinha mais a história de eu fiz tudo certinho. Ele se arrepende. Até do que fez. Até das esmolas. Até da educação dos seus filhos. Uma das melhores, entre aspas. Porque todos morreram. Todos. Não escapou um só. E agora? Às vezes, somente com pau é que a gente aprende. É com paulada que a gente aprende. Nem sempre nós aprendemos as coisas de Deus pela leitura da Bíblia, pelo sermão, mas às vezes pela paulada, ou pauladas. Muitas vezes. É por isso que Paulo disse, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Vocês vão aprender aí. Não deixe que alguém bata em vocês, não. Mas aprenda a viver com Deus. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, por meu servo Jó, ele orará por vós, porque deveras ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Qual é a loucura deles? Jó, você é que é perverso. Eles diziam, vocês, todo o livro mostra as falhas de Jó. E nenhuma era mentira, não. Era verdade. Mas só que Jó confiava no seu Deus. Se ele fizesse as coisas corretas que Deus mandou. E está certo assim. Mas ele não entendia que devia fazer as coisas para Deus sem proclamação. Sem proclamar. É Deus quem faz tudo, Jó. Não precisa você proclamar. Precisa depois testemunhar. Mas por enquanto, não. Por esta razão, você precisa de arrependimento. Então foram e fizeram como o Senhor disse, e o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Você já viu uma coisa que o pastor mais chato que você conhece chama-se Nilson dos Santos? É, porque o que Nilson dos Santos pede para que esse povo ore, não está escrito em canto nenhum.
Ninguém é seu Deus a não ser Deus. Ninguém. Às vezes Deus permite esta catástrofe assim, para o homem entender que Deus é Ele. Não adianta ninguém. Ele é Deus, manda no céu, manda na terra, manda em nós. Por isto, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, para você saber qual é a vontade de Deus na sua vida, querido irmão. Para você saber qual é a vontade de Deus e não errar, querido irmão. Porque se você errar, você perde sua vida. Essa história de entrar para uma igreja, ficar numa igreja, é bom, é boa essa história. Mas a salvação quem dá é Deus, querido. Não é a igreja, não. É Deus que lhe dá a salvação. Igreja é o homem arrependido dos seus pecados. Ela não consegue fazer nada por você. Somente Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quero concluir. Embora a minha conclusão é bastante longa, mas por favor, me dê 5 minutos a mais. Eu tenho uma ilustração aqui. Várias ilustrações. Veja aqui essas ilustrações. Talvez uma delas possa lhe ajudar. Se eu não conseguir lhe ajudar, talvez uma delas possa lhe ajudar. Por exemplo, a respeito do sofrimento. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quem não quer sofrer, não aceita o evangelho, não. Mas Paulo disse, em sacrifício vivo. Eu poderia ler aqui quantos açoites, quantas pancadas Paulo sofreu. Quantas? Muitas. No capítulo 11 de 1 Coríntios, lá no final, você vai encontrar depois. Mas veja aqui, a carga do sofrimento parece uma pedra no sepulcro colocada sobre o nosso pescoço, quando na realidade não é outra coisa senão peso para proteger o seu espantoso horror, enquanto não nos aproximamos da cruz. Enquanto não nos aproximamos da cruz. Todo crente carrega uma cruz. Todo. Sem exceção. Se você não carrega a cruz, então você não faz parte. Nenhuma. A cruz, a nossa, a minha, a sua, pesa. Pesa muito. E para carregá-la, é preciso andar pedindo misericórdia. Eu não consigo. Eu não consigo. Quantas e quantas vezes eu tenho dito para mim, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Eu não consigo. Mas isso não é só para Nilson. É para qualquer um que queira seguir a Jesus Cristo. Você vai dizer, eu não consigo. Ajuda-me. Ajuda-me. Portanto, não existe cristianismo sem cruz, querido irmão.
E para que é a cruz? É para você ser crucificado nela, querido irmão. Não é os outros, não são os outros, não. É você. Essa história de dizer que são os outros que têm que ser crucificados, é você, querido irmão. Sou eu. Toma a sua cruz, siga-me. Está escrito assim. E pesa muito. Ainda. A carga do sofrimento parece uma pedra no sepulcro colocada sobre o nosso pescoço. A carga do sofrimento parece uma pedra colocada em nosso pescoço. Você não pode nem olhar para cima. Experimenta isso. Se não for assim, se for diferente disso, você vai notar que você está seguindo a tua vontade e não a vontade do teu Pai. Não é o sofrimento em si que resgata, mas é o amor que em Cristo ilumina o dom deste sofrimento. Interessante, quem disse isto foi um padre, Michel Quist. Não sei bem, mas parece que é francês. Ele chegou um padre a dizer isso, e às vezes um crente não percebe. E ainda mais, vem-te a dor, então resigna-te e pergunta, o que quer de ti? O eterno amor não está tudo dependendo. Eu estou ficando nervoso à medida que eu estou lendo. E aí eu pulei a linha, mas eu vou tentar mudar aqui. Vem-te a dor. Então, resigna-te. E pergunta, o que quer de ti? E o eterno amor, ele te envia apenas para que não chores. Ele te envia a pergunta, não é preciso chorar. Resigna-te, mas não chore. Vai em frente, vai à frente. Não precisa chorar. Há remédio para a tua dor. Existe remédio para a tua dor. E assim, nós temos outros sobre sofrimento, mas não tenha medo. Pergunta Isaías, por que razão ele foi tão fiel a um Jesus que ele não conhecia? E ele irá te responder, pela fé. Um Jesus que ainda não tinha vindo ao mundo. E ele morreu nessa fé. A história diz que em um tronco oco colocaram Isaías e uma serra para que ele se arrependesse das suas profecias. Que escrevi. Portanto, a profecia dele permanece para sempre. Por isso, ande com teu Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o vosso culto de razão.
racional. Que Ele nos abençoe. Amém e amém. Avançai, avançai com a Bíblia na mão. Parece que é 428. Uhum. Nilma está avisando que o coral da igreja canta nos 2 cultos da noite. Coral feminino e masculino, logo após o culto. 428, de pé, irmãos. Lá fora haverá uma ação de missões. Lá fora haverá uma ação de missões à esquerda. Por favor, cheguem lá fora.